A alegria de poder estar aqui mais uma vez, né? Já estive. Glória a Deus. E fico feliz e grato a Deus pela sua vida. Porque, como disse aqui o pastor, tanto faz estar lá como aqui, estamos entre amigos. Glória a Deus. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Ederson, que me fez o convite, me trouxe a responsabilidade, né, pastor? Que responsabilidade! Trazer aqui a palavra no meio desses dois ícones, tanto o pastor como também o evangelista Danilo, o qual temos carinho e amizade. Mas espero que Deus ele continue aqui me usando, porque eu já estou cheio da presença dele, estava ali me regozijando da presença de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia! Quero agradecer a vida também do meu pastor Gilmar, que nos deu a bênção para estar aqui. Que Deus também nos abençoe. Queridos, sem delongas, quero trazer aqui a mensagem, um texto muito conhecido, fica no livro de... Vamos para o livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. A partir do verso 35. Amém? Amém. É um Glória a Deus. texto Aleluia. conhecido pela igreja, né? Vocês já devem ter ouvido centenas de vezes, mas, como diz a palavra, todos os dias que ouvimos será nova no nosso coração. É verdade. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Amém? Amém! Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outro barco também o acompanhava. Levantou-se um forte vento, um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40 diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, glorificando o Senhor. Glória a Deus! Como foi dito aqui, esse versículo esse texto é um texto muito conhecido por nós, né? Se é pregado aí tantas vezes, os milagres de Cristo são para nós familiares. E hoje estava eu ali, há um tempo atrás, na verdade, eu estava orando, pedindo a Deus para que me desse aqui um tema para trazer neste dia. E o culto desta noite, todo o culto, ele foi falado sobre isso. A gente percebeu que o pastor orou muitas vezes aqui e mencionou várias vezes da situação que está acontecendo em nosso país. E quando se acontece uma situação dessa em nosso país, isso também se reflete a nós. Nós vivemos um tempo difícil. Tivemos um ano difícil. Nós estamos aqui, às vezes nem sequer cicatrizou ainda aquilo que nós passamos, que nós estamos passando. E o que me mostra nesse texto aqui é basicamente uma tribulação que se vem sobre a vida, não é? Daquelas pessoas, dessas pessoas que estavam no barco e também na nossa vida. Eu tenho aqui 4 coisas que eu separei rápido, só para introdução, irmãos, que vai falar sobre a nossa vida, porque a tempestade ela acontece conosco. Ela aconteceu comigo, ela acontece comigo. A nossa vida, ela é trilhada depois que nós aceitamos Jesus ou não. Ela é trilhada por tempestade, por adversidades
que é lançada sobre a nossa vida. E muitas das vezes, a gente, sem perceber, perdemos às vezes a batalha porque não entendemos quem está conosco. Então, olha, a primeira coisa que vem sobre a nossa vida, o que a tempestade traz sobre a nossa vida, como ela chega, ela é inevitável. Ninguém consegue, pastor, ninguém consegue evitar que aconteça isso. Seja você crente ou seja você não, de uma forma ou de outra isso vai chegar na sua vida, porque nós somos seres humanos e servos do Senhor. De uma forma ou de outra isso vai acontecer na tua vida. Outra coisa que a gente percebe nessa questão é que ela é imprevisível. Elas chegam em nossas vidas de uma maneira súbita, ou seja, nós não esperamos que ela chegue. Às vezes acontece em uma fase da nossa vida, e às vezes acontece em vários tipos de departamentos. Pode ser a tua vida familiar, pode ser na sua vida, no seu ministério. Outra coisa é que ela não tem administração. Nós não temos administração sobre a tempestade que vem sobre a nossa vida. A gente não consegue administrar a forma que ela vem, quando ela está acontecendo com a gente, tanto que nós perdemos o controle. Passamos essa responsabilidade para Jesus, muitas das vezes. Jesus estava pregando na praia um dia inteiro. E a gente percebe que Jesus ele está cansado, chega perto da noite, ele diz para os seus discípulos, olha, vamos sair daqui e vamos para outro lado do rio, do lago. Por quê? Ele se afasta, despede a multidão, entra no mar da Galileia e vai adiante para outra margem do mar da Galileia. A Bíblia diz, irmãos, que nessa trajetória, eles são, quando chegam próximo ao meio ali do mar da Galileia, vem sobre ele, atinge sobre ele uma grande tempestade. Tempestade essa que sai do controle de quem? Principalmente de Pedro, que é um homem profissional ali no mar, que já conhece o mar. Sai do controle daqueles discípulos que estavam ali, e a maioria deles como pescadores de peixes. Nós entendemos que sai a um ponto em que eles já estão desesperados e vão chamar Jesus. Eles estão, de fato, chegaram a um ponto que estão tão desesperados, que, como foi lido aqui, as águas começam a entrar dentro do barco e a molhar os seus pés. Eu já preguei essa mensagem diversas vezes, irmãos, porque eu gosto muito dessa mensagem. E uma coisa que eu chamo muita atenção nessa mensagem, pastores, é que a água, quando começa a entrar no barco e trazer desespero para nossas vidas, é danoso. Eu imagino a situação daqueles discípulos ali. Eu imagino Pedro, por exemplo, com todo o seu conhecimento dali daquele mar, desesperado. Agora você imagina os outros que não tinham tanta experiência como Pedro, porque eles olham, eles veem a situação, Jesus está dormindo no barco, e eles olham, eles veem a situação, começam a imaginar, e começam talvez, pastor, a analisar Pedro. Por exemplo, se eu estivesse lá, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, já fui no mar, mas não tenho nenhum tipo de conhecimento no mar. Eu vou analisar quem? Eu vou analisar o capitão, porque ele tem experiência no mar. Agora imagina aqueles discípulos ali olhando para Pedro e pensando, olha, Pedro está ficando nervoso. Verdade. Se Pedro está ficando nervoso é porque a situação está saindo do controle de Pedro. A situação está saindo do controle dos pescadores. Você quer uma situação igual? Você está dentro de um avião. Você entende alguma parte de avião? Eu, por exemplo, não entendo nada. De repente passa por uma turbulência e o capitão, o comandante, ele diz, olha, fiquem tranquilos, vocês estão passando aqui por uma zona de turbulência. Você fica tranquilo, porque quem está falando com você é quem entende a situação. Mas se de repente você está nesse avião e aquele homem que está guiando o avião, o piloto do avião, ele se desespera. É raro isso acontecer, isso não acontece, mas se de repente acontece, o que vai acontecer com você? Você também vai se desesperar. Verdade. Sabe por quê? Porque você não sabe, não tem noção do que pode acontecer com você. Naquele momento, os discípulos, se eu estivesse lá, que eu não sou besta, eu ia ficar só reparando os pescadores. A tempestade, ela vem, ela começa a criar intensidade, ela começa a ficar forte, ela começa a incomodar, ela começa a chacoalhar o barco, e aí as águas começam a entrar dentro do barco.
É uma situação desesperadora, pastor. Porque é tudo que foi dito aqui agora há pouco. Quando as águas começam a entrar nos pés, molhar os pés, é uma situação em que você vê de perto a morte. Você começa a olhar naquele momento e você só pensa em quê? Só pensa em viver, só pensa em escapar daquela situação. Quando de repente a situação ela é perdida do controle e eles vão até a polpa e clamam por Jesus. Aleluia, Deus. Jesus, acorda! Você não está percebendo o que está acontecendo? Você não está percebendo que o mar ele vai nos matar se permanecermos aqui? Queridos, os discípulos eles só esqueceram que naquele momento quem estava dentro do barco com ele era Jesus que estava. Verdade. Aleluia. E quando Jesus está no barco, irmão, com a gente, quando Jesus ele tem um propósito na vida da gente, se a gente tiver fé, como já foi dito aqui, se a gente tiver fé, a gente consegue tudo. Eu creio, Deus. Aleluia. Sabe o que eu fico percebendo, Danilo? Pastor Éder? Jesus lá do outro lado da praia, cansado, após aquela ministração que durou aí cerca do dia, quase o dia inteiro. Jesus ele diz assim: ei, vamos lá para o outro lado da margem. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando. Você imagina aqui que se os discípulos eles parassem um pouquinho, eles não iam ter tanto medo como eles tiveram naquele momento. Eles não precisavam ficar desesperados. Sabe por quê? Porque quem estava dizendo do outro lado que iria para a outra margem era Jesus. Aleluia. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Às vezes Jesus ele nos dá uma ordem. E quando chega no meio do caminho, a tempestade ela bate. Ela começa a tentar naufragar os seus sonhos. Ela começa a tentar naufragar aquilo que Jesus colocou na sua vida. Porque Jesus te fez uma promessa. Todos que estamos aqui alicerçados em uma promessa de Cristo. A gente chega aqui no culto, às vezes cabisbaixo, com toda a situação que está acontecendo, mas nós estamos aqui debaixo de uma promessa que Ele fez. Agora imagina comigo. Quem te fez a promessa? Jesus. E Ele disse para você, por acaso, que você ia naufragar no meio do caminho? A palavra de Deus é a palavra verdadeira. Quando Jesus ele diz assim: ei, nós vamos para o outro lado da margem. Ele disse, está dito. Não há tempestade, não há vento, não há tribulação, não há prova que possa parar você. Aleluia. Você entendeu? A palavra foi dita por quem? Foi Pedro que disse? Não. Foi Tiago? Não. Verdade. Foi João? Foi Jesus. Oh, glória. É por isso, pastor, que Jesus dormiu. Verdade. Mas os discípulos não. Você imagina os discípulos estão lá Poxa, você viu a mensagem que Jesus trouxe? Que mensagem poderosa e impactante. E de repente o barco começa. O barco começa a balançar. É assim a nossa vida. É, Deus, é verdade. Assim a nossa vida. Deus ele te faz uma promessa. Deus te escolhe. Deus te chama desde o ventre da sua mãe. E aí, quando Deus diz assim: ei, não se preocupe, porque estou com você, eu vou passar com você. Mas quando vem a tempestade, meu amigo, aí você esquece que Deus está ali no seu barco, você esquece que Deus está na sua casa, você esquece que Deus está na sua família, que é Ele que cuida do seu filho, que é Ele que cuida do seu marido, é Ele que cuida daquele que você ora aqui todos os dias por Ele. Aleluia. E aí a tempestade ela começa a bater, você começa a ficar afligido. O diabo, ele sabe para onde você vai quando Jesus está com você. Quando Jesus está no seu barco, irmão, o diabo, ele sabe aonde você pode chegar, o que você pode alcançar, e é por isso que ele coloca o empecilho no teu caminho. Verdade, Deus. Para que você pare, para que você desista, para que você pule do barco, para que você saia. Eu vou contar aqui rápido, um testemunho para você entender o que eu quero dizer. Certo dia eu fazia parte de uma missão, pastores, há um tempo atrás, e essa missão era uma missão internacional, a gente iria para muitos lugares.
Um dia entrou em contato conosco alguns pastores argentinos. E eles marcamos então da gente, porque assim, eu era uma das pessoas que ia quando se tinha. Era uma cruzada grandiosa, era uma cruzada muito grande. Essa cruzada, para organizar essa cruzada, demorava-se cerca de 3 meses, porque a gente tinha que conversar com muitos pastores, dar curso nas igrejas deles para que os membros aprendessem a evangelizar, a falar de Jesus, para eles trazerem as pessoas para essa cruzada. E eu estava em São Paulo, e aí o pastor, que ele é o presidente dessa missão, ele disse assim para mim: pastor Adriano, a gente precisa ir lá na Argentina, o senhor precisa ir lá. Temos lá uns pastores que já estão certos para a gente levar para lá a cruzada Cristo para as Nações, né? E aí eu falei: tudo bem, eu vou só me programar rápido aqui, pego o avião e vou para lá. Ele falou: olha, não vai dar tempo de ir de avião. Por quê? Porque a cidade é uma cidade lá no norte da Argentina. Não tinha, o voo que tinha para lá era voo escalado, com escala. Então não tinha como a gente falar: eu vou hoje para lá e pegar o avião hoje e ir para lá hoje. Não tinha como. E na época que a gente ia, não ia dar tempo, porque não tinha voo para lá nesse período que a gente estava indo. O que aconteceu? Eu peguei o carro, saí daqui de São Paulo e fui atravessar a fronteira de carro. Foram eu, mais 2 obreiros, pastor. Isso a gente sai de São Paulo, 10 horas da noite, se eu não me engano. Quando a gente chega lá em Foz do Iguaçu, bem na fronteira, esse carro que eu estava, ele não estava no meu nome. Quando a gente chega na fronteira, a gente passa, atravessa a ponte, chega passa pela vistoria lá argentina, que eu não recordo o nome agora. Passamos, pegamos o dinheiro, trocamos por peso e fomos, mais na frente tinha lá uma barreira, acho que é o exército, não sei, deveria ser o exército ali da Argentina. E ele para a gente. Depois do carro ter passado por uma averiguação lá atrás, ele para mais uma vez o carro e me pergunta assim: para onde você vai? A gente falou: olha, a gente vai para Santiago del Estero. É uma cidade bem no norte da Argentina, quase perto do Chile. Ele falou assim: olha, eu preciso da sua carta verde. Aí eu falei assim: carta verde? Outra coisa, o documento do veículo. Eu entreguei o documento do veículo. Ele falou assim: olha, é impossível você entrar aqui na Argentina. Eu falei: por quê? Olha, primeiro que você não tem a carta, que é uma carta de permissão para você dirigir aqui, ó, a carta verde. Você tem que pagar para você adquirir ela e para você vir, para você entrar aqui. Segundo, é impossível você entrar aqui, até a carta você consegue. Você vai aqui no Brasil tem um lugarzinho lá que você vai, paga e eles te dão. Só que é impossível você entrar aqui agora, por quê? Porque você vai ter que voltar para São Paulo, pegar o documento do carro lá no dono do veículo, pegar uma autorização, voltar de novo aqui, trazer o documento com uma autorização, aí você vai entrar aqui. Com esse documento que não está no seu nome, nem no nome de ninguém no veículo, você não vai entrar. Aí eu peguei, irmãos, fiz meia volta, fui para um hotel, disse para os 2 irmãos que estavam comigo: irmãos, vocês creem em Deus? Eles vieram assim para mim e falaram assim: pastor, sabe o que a gente faz? Vamos no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, a gente embarca o senhor, eu e o Eduardo, que está falando para o obreiro Levi, ele é da igreja da Assembleia de Deus do Belém. Ele disse para mim: eu e o Levi, a gente volta para São Paulo e o senhor entra e vai lá, vai para a reunião. Que eu tinha que ficar 15 dias na Argentina. Entre missões e compromissos, e não tinha como voltar mais. Eu disse para ele assim: olha, você crê que a gente vai passar? Pastor, não é melhor o senhor ir? A gente volta, pastor. Eu falei: nós vamos lá eu esqueci o nome do lugar, irmãos. Não é alfândega, é um lugar que a gente vai lá e tira o documento. A carta verde, a permissão para dirigir. Esqueci o nome do lugarzinho que tinha lá. Eu falei para ele: nós vamos voltar, tirar o documento e nós vamos entrar na Argentina. Quem fez a promessa? Os irmãos meio desconfiados, pastor. Eu falei assim: mas antes nós vamos pro hotel,
Você vai dobrar o joelho, eu vou dobrar o meu joelho e vamos mostrar para Satanás que a Argentina não é dele. Fomos pro hotel, irmãos. Eu dobrei o joelho, os irmãos ficaram, cada um ficou no seu quarto. Eu dobrei o meu joelho e disse assim, pastor, para Deus. Eu disse, Senhor, a Argentina não é de Cristina Kirchner, na época presidente dos Estados Unidos. Eu disse assim, olha, Senhor, a Argentina não é de Maradona, porque o povo lá idolatra Maradona. Eu disse assim, a Argentina é tua, e se for da tua vontade, essa cruzada será feita lá na Argentina. Pronto, falei só isso, irmãos. Descansamos ali, esperamos um pouco mais para o pôr do sol chegar. Peguei os irmãos, tirei a carta, a permissão para dirigir, sem tirar a permissão, o documento para entrar com o documento do carro. Quando cheguei na porteira, passei pela alfândega, mais uma vez. E ali naquele momento, irmãos, eu estava ouvindo um louvor dentro do carro. Eu falei assim para os irmãos, olha, vocês só ficam em espírito de oração, somente isso. Peguei o carro, estava lá louvando um louvor, deixa eu ver se vocês conhecem, é mais ou menos assim, eu não sei cantar ele todo, porque eu só lembro dessa parte na hora que a gente estava passando, que ele diz assim, ó, caia fogo do céu, queima esse altar e mostra para esse povo, vocês conhecem não? Em Israel, vocês lembram? E estava cantando esse louvor dentro do carro, pastor. E eu ali, confiante em Deus. Quando chegou na parte que estava lá os soldados, eles lá com rifle, eu coloquei a Bíblia em cima, a Bíblia estava em cima do painel do carro. Eu abaixei o vidro, ele olhou assim para mim e disse assim, La Iglesia? La Iglesia? Eu disse, sim, La Iglesia. Ele disse assim, siga adelante e reze por mim. Aleluia. Você sabe o que é isso? Naquele momento a glória de Deus, ela invadiu o carro de uma forma tão intensa que eu parei de dirigir. Eu me afastei, ficava olhando pelo retrovisor para ver se o guarda estava lá atrás e fui, cheguei no canto que eu não vi mais ele, eu parei o carro porque eu não aguentava mais, eu tinha que parar para adorar o Senhor e dar glórias para Ele. Você está entendendo? Às vezes o inimigo coloca obstáculo na tua vida que é para você parar, que é para você desistir daquilo que Deus tem na sua vida, mas antes lembre-se que Deus foi quem te chamou, foi Ele quem te escolheu, aleluia. E eu fico imaginando o obstáculo que o diabo colocou na vida deles naquele momento, porque Jesus estava dormindo, e o diabo coloca aquele obstáculo para quê? Para que eles se apavorassem mesmo, para que eles se sentissem amedrontados mesmo. É por isso que Jesus fala, homens de pequena fé, nem precisava me acordar. Se você dobrasse seu joelho e entendesse quem estava com você, você não precisaria nem me chamar. Aleluia. E aí eles olham para ele, o diabo traz o empecilho, as aguinhas nos pés, e o medo toma conta do coração deles. Sabe, irmãos, eu aprendi, pastor, não sei nem até que hora que é aqui, me ajude aí, viu? Eu aprendi uma coisa muito sério com Davi, sabe? Eu me lembro que um dia o pai de Davi, ele chama Davi e diz assim, Davi, vai até o arraial de guerra, onde estão seus irmãos, leva lá um pedaço de pão, um pedaço de queijo, tralalá, você já conhece a história. Davi sai inofensivo, um menino jovem, atravessa de um lado para outro, chega no arraial, onde está ali concentrado o exército de Israel, leva o que o seu pai pediu para que ele levasse, e aí Davi, ele se depara com o que, irmãos? Davi se depara com uma afronta. Você já pensou se todos nós aqui tivéssemos o mesmo espírito que tinha Davi? Davi chega naquele local, olha só, me entenda. Davi, ele chega naquele local e ele se depara com uma afronta. Já durava 40 dias, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. O diabo vinha e afrontava. Aqui não, quem manda aqui sou eu. Vocês não são de nada.
quem domina aqui sou eu. Davi, quando ele se depara com aquela situação, Davi sabendo que Deus estava ali naquele momento, Davi sabendo quem era o Deus com quem ele estava andando, ele vai levar a afronta para casa. Ele diz assim: ei, quem é esse circunciso? Ele não olha nem o tamanho do gigante. Eu quero que coronavírus se dane. Eu quero saber que o meu Deus, ele é maior. E se eu profetizar que não vai chegar na minha casa, não vai chegar. Se eu profetizar que não vai chegar na minha família, não vai chegar, porque eu tenho um Deus maior do que qualquer coisa que se levante contra a minha vida. Davi, ele olha o gigante, pastor, e ele diz assim: vem cá, eu quero saber o que é que o rei está dando para quem vencer esse gigante aí. Ele já contava com a vitória. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer falar com você hoje aqui? Ele já contava que aquele gigante ia cair por terra. Ele não se amedrontou com o tamanho do gigante. Ele já disse ali, olha, ele já profetizou o que é que o rei vai dar. O cara começou a falar para ele, você lembra? Você lembra dessa passagem? Aí o cara chega para, olha, Davi, o rei vai deixar isento, né, isento de imposto a casa daquele que vencer, também vai entregar a mão da sua filha. E aí o que acontece? Ele se acende mais, uma moça bonita. Só que Davi, ele não quer saber dessas coisas, ele está confiando em Deus. E aí, irmãos, olha só o segredo. A Bíblia diz, você pode corrigir na sua Bíblia, a Bíblia diz que quando Davi está conversando com aquele homem, vem o seu irmão por trás, irmão Danilo, evangelista Danilo, e agarra ele e diz assim: ei, Davi, com quem deixaste nossas poucas ovelhas, Davi? O que tu fazes aqui? Com quem deixaste as nossas poucas ovelhas, ovelhas dos nossos pais? Sabendo do teu coração, Davi, viesse aqui só para ver a peleja, não foi, Davi? Sabe o que Davi faz, pastor? Davi, ele faz assim, ó, aqui o irmão dele está aqui, ó, ele está conversando, ó, e aí o irmão dele chega, saculeja, puxa, ele só faz assim, ó: o que tenho eu contigo? E a Bíblia diz que ele volta a conversar as mesmas coisas que ele estava falando. Ou seja, o que eu aprendi com isso, irmão? Eu aprendi que eu tenho que ignorar a situação ao contrário que acontece na minha vida, pastor Danilo. Sabe por quê? Porque não importa para mim se o mar se levantar diante de mim, o importante é quem está comigo. E se ele disse para mim, escute, ó, olha só, escute, se ele disse para mim que eu vou sair dessa margem aqui e vou chegar lá na outra margem, o mar que se levante, o inferno que se levante, mas que eu vou chegar lá, eu vou chegar, porque ele falou para mim. Aleluia. Está entendendo? Ei, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Antes de eu sair da minha casa, eu vi os seus pés molhados. Sabe, o seu e o do evangelista Danilo. Eu vi a tempestade chacolejar vocês. Sabe, de uma forma tão grande, que até dá vontade de dizer assim: não chega, eu vou parar, não quero mais. Eu vi as águas entrarem, começar a invadir. Aí é quando vem o desespero, porque enquanto tá a tempestade jogando você para um lado para o outro, você é experiente, você é, como diz lá fora, você é macaco velho. Você é experiente, você sabe que ela está só balançando. Logo, logo ela vai passar, ela vai embora. Mas quando as águas começam a entrar no barco, tem cheiro de morte. Quando as águas começam a entrar no barco, tem cheiro de desespero. A gente começa a olhar a situação, a ficar apertada. A gente começa a dizer: o que será de nós? O que será de mim? E eu vi o pé de vocês dois molhado. Isso quer dizer que a aflição, ela estava chegando, ela estava querendo tomar conta. Mas aí, Deus, ele disse para mim: ei, diga para o evangelista Danilo e diga ao pastor que eu falei que eles iam atravessar esse lago e chegar do outro lado. Eles vão chegar, não importa se a tempestade se levantar, não importa. Ei, eles não vão parar vocês, eles não vão parar. Aleluia. Agora escute aqui, para finalizei a mensagem aqui. Quando eles acabam a tempestade, Jesus vai lá, calma. Jesus chama eles
Poxa, vocês têm pouca fé, vocês poderiam, vocês mesmos passar aqui, deixassem eu dormindo. Estava ali com o meu travesseiro quietinho, se vocês confiassem, vocês passariam. Não precisava de tanto desespero. Só basta confiar. Só confiar. Ele está lá. E sabe por que a tempestade se levantou, pastores? Você sabe por que a tempestade se levantou? Dê sequência comigo na Bíblia aqui. Aí você vai ver o motivo. Livro de Lucas. Me perdoa porque eu estou aqui com a Bíblia cronológica, acho que vocês conhecem. Nessa Bíblia aqui tem Mateus, tem Lucas, está tudo na mesma folha aqui. Então, olha. No capítulo Marcos, né? Eu estou em Marcos, desculpa. Capítulo 5, eu acho, é isso mesmo, capítulo 5 de Marcos. Jesus chega num lugar. Aonde que Jesus chega? Chega lá em Gadara. E aí, o que acontece lá, pastor? Jesus mostra que ele tem poder sobre os demônios. Lá em Gadara. Olha só, por que a tempestade está se levantando na sua vida? Você está entendendo aí? Você está entendendo? Sabe por quê? Sabe por que a água entrou lá e quase tentou te matar? Ele chegou em Gadara e lá o endemoniado foi curado. Quando ele sai de Gadara, volta e a Bíblia diz que um homem chamado Jairo. Ô mestre, vem cá, mestre. A minha filha está moribunda em casa. Tem como você ir lá? Eu particularmente, Daniel, já li, estudei muito a Bíblia, nunca vi na Bíblia, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por gentileza. Eu nunca vi na Bíblia alguém chegar para Jesus, pastor, e dizer, vamos na minha casa, Jesus ia. Eu nunca vi. Só aqui. Porque a maioria das vezes, Jesus diz assim, não, Mateus, eu vou na sua casa, não é assim? Zaqueu, desce daí que me convém jantar na tua casa. Eu só vi isso até aqui. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam aí, por gentileza. Mas esse dia, Jesus, ele recebeu o convite e foi. E aí, quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, o que é que acontece, irmão? Vem uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. E ali, ela tocou somente aleluia. Jesus passando ali, ela não perdeu a oportunidade, foi lá na orla, ali embaixo, tocou na orla, e na mesma hora Jesus para e diz assim, quem me tocou? E os discípulos ali, Jesus, pelo amor de Deus, olha só a multidão que está te cercando aqui, Jesus. Como você diz uma coisa dessa? Jesus diz assim, não, alguém me tocou, sabe por quê? Saiu de virtude de mim, alguém me tocou diferente. E aquela mulher foi curada. Jesus mostrou o que naquele dia? Que ele tem poder sobre a enfermidade. Aleluia. E aí Jesus prossegue, irmão. Chega na casa de Jairo. Mas antes de chegar lá, vem alguém e diz assim, ei, já não precisa mais incomodar o médico porque sua filha está morta. E aí eles dizem, Jesus, ela está morta. Não, Jesus diz, ela está viva. Jesus prossegue o caminho, chega na casa de Jairo, o que é que acontece? A menina é ressurreta. Agora vocês estão entendendo porque o barco está desse jeito aí? Vocês estão entendendo porque a tempestade está sacudindo você para um lado e para o outro? Porque Jesus, ele tem o poder. Jesus, quem está com Cristo, irmão, tem o poder. Eu tenho certeza, pastor, falando agora aqui ministerialmente, eu tenho certeza que está se levantando uma tempestade muito grande na vida de vocês, ministerial. Ninguém me falou, ninguém precisa me falar. Eu oro e Deus, ele me mostra. Eu sei a dificuldade que vocês estão tendo aqui nesse lugar, sabe? Eu vejo como se fosse o diabo, ele crescendo em cima de vocês e querendo fazer com que isso aqui pare, com que isso acabe. Mas sabe o que é que eu estou vendo também? Que vocês, mesmo com os pés molhados, Jesus se levantando na sua frente e dizendo assim, ei, calma meu filho, quem te chamou foi eu que te chamei, quem te escolheu foi eu que te escolhi, fica tranquilo, sabe por quê? Porque amanhã, pastor, vocês verão libertação chegando aqui nesse lugar, sabe o que mais? Amanhã vocês verão Deus curando pessoas aqui nesse lugar e pessoas reviverão da palavra de Deus aqui nesse lugar.